João Vitor Xavier, direto de Istambul, na Turquia. O papo com ele que fez história em Belo Horizonte, história no Cruzeiro, história no futebol brasileiro, história no futebol turco. Alex Talento, João. Meu amigo Everton Guimarães, eu tô aqui com um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, ídolo eterno da torcida, Alex, que nosso querido Alberto Rodrigues, ele apelidou carinhosamente de Talento Azul. Alex, prazer te receber aqui no Bastidores e te visitar na sua casa, porque eu tô impressionado com isso aqui. Boa noite. Boa noite, João. Prazer estar falando com vocês aí de Minas mais uma vez. Para mim é sempre prazeroso, né? Poder falar com o pessoal de um local onde eu sempre fui muito bem tratado. Realmente é um prazer reencontrá-lo aqui em Istambul. Olha, a gente escuta algumas coisas ao longo da vida, mas quando a gente presencia é muito diferente. A vida inteira eu ouvi que o Alex era rei na Turquia, que o Alex era muito querido, que o Alex parava a cidade. Mas vendo isso aqui de perto é muito impressionante o tanto que os caras gostam de você e a paixão. Chega gente chorando, chega gente desmaiando, você é cercado por 20, 30, 40 pessoas por onde passa. Como é que é essa relação pra você, Alex? Cara, é doido. Mesmo depois de tanto tempo assim, eu sou sincero, em algumas coisas eu não consigo entender, e a partir do momento que eu não entendo é difícil para eu poder explicar. Mas realmente é um carinho absurdo, né? Às vezes extrapola até, são coisas assim que eu acho que não sei por que é assim, não sei nem se eu mereço esse tipo de tratamento, mas são coisas que realmente acontecem, a gente tem que tentar de alguma forma atender a todos, e infelizmente é impossível, né, de atender a todos, porque existe uma vida ao nosso lado e muitas vezes você acaba atrapalhando essas pessoas que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Então realmente é algo diferente do que a gente está acostumado no Brasil, e você está vendo aí, né, João, é duro até de explicar, de tentar contar para as pessoas que não têm essa oportunidade que você está tendo, essa que eu convivo. Então realmente é algo bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Eu tenho 23 anos de carreira, já fiz muita coisa, Copa do Mundo, Olimpíada, já fui em muito lugar, e eu não me lembro de ter visto nada semelhante. Quando eu pisei no país, a primeira coisa que a gente faz é a imigração. Na hora que eu entreguei o passaporte, que o cara viu que eu era brasileiro, a primeira palavra que eu ouvi aqui na Turquia foi Alex de Souza. Pelo simples fato de ser brasileiro, o cara da imigração já se abriu todo, já começou a sorrir por sua causa. E eu já vi grandes jogadores do mundo em muitos lugares, mas eu não me lembro de nada parecido com isso aqui. Quando você para e vai ver o filme da sua vida e volta lá em 2004, quando você veio para cá, você podia ter ido para qualquer lugar do mundo, porque você tinha proposta de todos os lugares. O que você avalia disso? Como é que você avalia esse link que foi criado entre você e os turcos e essa relação maluca que o futebol trouxe para sua vida? Não, eu só posso agradecer, né? Só posso agradecer porque quando eu olho lá para trás eu estava bem no Cruzeiro, não tinha motivo nenhum para sair. O Cruzeiro tinha recém sido campeão brasileiro, estava ali na metade de 2004, iniciando o Campeonato Brasileiro daquele ano. Eu já era um cara que tinha 27 anos. Tinha uma situação familiar e contratual muito boa com o Cruzeiro, quando começa a aparecer umas propostas, e dentro delas tinha a proposta do Fenerbahçe. Sou sincero, depois de tantos anos, eu acabo vindo porque era o melhor contrato na parte financeira. A parte futebolística, realmente eu poderia ter seguido um outro caminho. E aí criou-se tudo isso que a gente vive hoje, né? Não é, quando eu venho para ficar 3 anos, acabo ficando 8. Então realmente é algo que não tem como explicar, e hoje, olhando para trás, eu só posso agradecer porque eu consegui jogar bem, jogar num bom nível, minha família sempre muito bem tratada, as pessoas nos tratavam muito bem em todos os setores. Então realmente é olhar para trás e agradecer, porque realmente não teria melhor escolha do que essa que eu fiz lá atrás em 2004. Você consegue ir num restaurante aqui, porque no estádio você não consegue andar. Eu, quando chego em restaurante, vem os garçons todos no meu entorno para falar de você. Você consegue ir num restaurante aqui? Você consegue andar no hotel? Você consegue ter uma vida minimamente normal aqui em algum lugar? Não, é tudo exceto normal, né? Por isso, porque aquilo que eu tô falando, eu vou te tudo dar... exceto normal é ótimo. Tudo exceto normal. Eu vou no restaurante, vou. Só que eu tenho que organizar com o pessoal do restaurante. Não por minha causa, mas porque o restaurante vai
vai ter mais pessoas, e nessa de ter mais pessoas eu vou acabar atrapalhando, porque o garçom vai querer chegar próximo, o segurança vai querer chegar próximo, talvez um cliente de uma mesa do lado queira chegar próximo, e as pessoas que não querem ter isso, talvez tenham o seu jantar, o seu almoço um pouco complicado devido à minha presença. É óbvio que tento fazer as coisas dentro de uma normalidade, sabendo que devido a essa paixão, devido a essa procura, isso dificulta um pouco. Há 20 anos a gente tinha um mundo menos globalizado, né? A gente não tinha transmissão do campeonato turco, não tinha streaming para passar. A TNT hoje, onde você está colaborando no jogo, não passava o campeonato turco, a gente não tinha esse privilégio de ver o Alex jogando aqui. Mas você, que acompanhou, que obviamente você tem a memória da sua passagem no Cruzeiro e tem a memória da sua passagem aqui. Você jogou aqui mais do que você jogou no Cruzeiro? Joguei mais que no Cruzeiro. Não é possível isso, Alex? Joguei mais que no Cruzeiro, até porque o que acontece é o seguinte, eu chego no Cruzeiro em 2001, a coisa não acontece bem, eu acabo saindo e retorno em 2002, tem um ano de 2003 maravilhoso e completo jogando em 2004. Então se a gente juntar tudo, isso dá 2 anos e meio, 3 anos. Foram 160 jogos, se eu não estou enganado, algo assim. Não, 120, um número exato de jogos eu não lembro, mas não. Aqui não, aqui eu joguei 8 anos e meio. Mas você conseguiu manter nos 8 anos e meio aquele 2003? Essa é a melhor parte, porque eu joguei em bom nível todos os anos que eu joguei aqui. Num futebol diferente, visto de uma outra forma, trabalhado por vocês da imprensa de outra forma. Com desejos diferentes dos torcedores, com desejos diferentes dos diretores, com jogadores diferentes, com formas diferentes de se ver futebol, com 4 treinadores de outra escola. Então foram anos espetaculares, mas falando de nível, eu mantive aquele nível que eu tinha em 2003 no Cruzeiro para a sequência até voltar ao Brasil. O Alex de 2003, ele está certamente numa das maiores atuações que eu vi ao longo da minha carreira. Me lembro do Edmundo em 97 jogando muita bola, me lembro de você em 2003, e aí a gente começa a ter dificuldade de lembrar alguém nesse nível no futebol brasileiro. Se o Alex do Cruzeiro de 2003 fizesse aquilo que ele fez em qualquer time da Europa, você teria sido eleito o melhor jogador do mundo? Estaria no bolo. Estaria no bolo porque realmente o meu ano foi muito bom. E a gente sabe que o nível sul-americano, nessas votações aí, ele fica em segundo, terceiro plano às vezes. Querendo ou não, é muito difícil que você escape das 4 principais ligas europeias e no meio disso a Champions League. Então aquele ano de 2003, por exemplo, eu particularmente dou um azar, né? Que o Cruzeiro não está na Libertadores daquele ano. Até podia ter estado, perdeu a Copa dos Campeões no ano anterior e acabou não indo. Então tem todas essas coisas que pesam um pouquinho, mas assim, falando de nível, daquilo que eu joguei, individualmente falando, se eu tivesse num outro local, dentro dessas situações, jogando numa liga dessas principais, jogando no nível de Champions League, com aquele nível que eu estava jogando, fatalmente eu teria ali os meus votos, sim. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouco de Cruzeiro com você, mas antes quero falar dessa decisão, Manchester City contra Inter de Milão. O que você espera desse jogo? Como é que você vê essas duas equipes chegando aqui, à sua Turquia? Cara, eu torço muito que todos os jogadores cheguem no melhor momento possível. Que os 11 que o Guardiola escolher e os 11 que o Inzaghi escolher, que eles estejam assim na melhor noite possível, que eles estejam super inspirados e consigam fazer o melhor jogo individualmente falando das suas vidas e que coletivamente os dois times funcionem bem. Aí nós vamos ver um City que tem a sua forma de jogar, tendo a bola, empurrando o time adversário para trás, que entra em acordo com aquilo que a Inter faz bem, que é dar um passinho para trás e se defender bem e jogar em transição. Aí nós que vamos estar do lado de fora somente acompanhando, sem essa coisa da paixão da torcida, somente pelo bom futebol, nós vamos ver um grande jogo, um jogo de boas trocas, um jogo de boas oportunidades. É assim que eu espero o jogo,
para que a gente que está aqui tendo essa oportunidade seja premiada com o melhor jogo possível. Você definiu aí um típico jogo de um italiano contra um time do Guardiola. Um time que se defende muito bem, como os italianos se defendem, e um time do Guardiola que normalmente tem muita posse, ataca muito, tem muito volume de jogo. Você acredita nessa Inter jogando aqui por uma bola, Alex? Não, por uma bola não. Mas acredito que o Guardiola tenha mais a bola do que a Inter, porque é assim que o City joga, né? Se nós pegarmos, por exemplo, as semifinais contra o Real Madrid, que também gosta de ter a bola, teve menos a bola do que o City, e na maioria dos jogos em que o City tiver dentro do campo, ele vai ter o domínio da bola, porque é assim que ele joga, né? Mas uma bola não acredito. A Inter vai se defender bem, é uma característica sua, mas tem bons jogadores, tem boa qualidade, quando tiver essa bola também vai jogar, até porque é um jogo único, final de uma Copa dos Campeões, essa rapaziada não vai ficar atrás só se defendendo, porque sabe que é um risco grande, mas é uma característica das duas equipes jogar assim, né? Então não acredito que eles fujam das características que os trouxeram até aqui. Eu vi muitos bons jogadores na vida, você dentro deles, mas eu tô encantado com esse Haaland. Esse cara é muito diferente. O Alex dentro de campo parecia assim, né? Um maestro desfilando. Você lembra dos grandes jogadores? Ele não se parece com ninguém. Mas ele é bacana demais ver esse cara jogando, ver o faro de gol que ele tem, ver a força que ele tem para fazer o gol. Onde é que está a diferença desse cara? Por que esse cara está conseguindo fazer isso tudo que ele faz, Alex? Tem movimentos próprios, né? Movimentos dele, que ele é único, movimentos que só ele tem, nenhum outro centroavante ou nenhum outro atacante tem movimentos parecidos ao dele. Tecnicamente faz umas situações muito simples de controlar e definir, é um jogador que dificilmente você vai ver uma definição dele em mais de 3 toques, isso é uma coisa rara, mas para mim o que mais chama atenção é essa movimentação dele de uma maneira que é única, e que hoje o time já, no início até existiu um pouquinho de dificuldade para ter esse entendimento, hoje isso já acabou, e essa movimentação faz com que ele tenha aí, ao longo da temporada mais de 50 gols, né? Realmente é um goleador absoluto, e que muito do jogo do City, da busca pela decisão e as oportunidades vão cair ou no pé ou na cabeça dele, para que ele possa fazer os gols como ele tem feito até o momento e levar o City aí a conquistas não só desse sábado, mas a conquistas maiores. Esse movimento dele realmente me chama muita atenção. Com quantos anos está seu filho? 13. 13, o meu está com 11. Felizmente os dois muito parecidos com a gente. O seu é sua cara e o meu também parece muito. E pelo que eu vejo nas suas redes sociais, o seu também é doido com futebol. Doido com futebol. A geração anterior foi a geração de Messi e de Cristiano Ronaldo. Essa meninada, como os nossos filhos, eles vão viver a geração do Haaland? Haaland será o cara dessa geração, o maior jogador dessa geração? Não sei se o maior, porque a gente pode pôr o Mbappé na mesma geração, né? O Mbappé é mais vitorioso até que o Haaland. São características um pouquinho diferentes, mas os dois são atacantes. E a grande diferença de Messi e Cristiano é que um estava no Barcelona, outro estava no Real, existia uma rivalidade na Espanha, uma rivalidade na Europa, que eu não sei se o Mbappé nesse momento com o Paris Saint-Germain ele consegue. Talvez se eles estivessem numa mesma liga, como era o caso do Cristiano e do Messi, teria uma rivalidade mais acentuada. Mas com certeza vão ser os dois nomes aí que a gente vai falar por muito tempo. Ô Alex, falando com você sobre o Cruzeiro, que é um assunto que te liga muito a Minas Gerais e, poxa, o torcedor do Cruzeiro é apaixonado com você. Como é que você vê esse momento de reconstrução do Cruzeiro? Como é que você viu o processo muito doloroso que o Cruzeiro passou? Como é que você está vendo o Cruzeiro aí? No início com uma tristeza muito grande, né? Porque se nós olharmos um pouquinho para trás, lá 25, 30 anos, o Cruzeiro era tido como uma dos clubes referências do Brasil. Em termos de estrutura, em termos de organização, em termos de bons jogadores, de título e tudo. E aí de repente a gente vê o Cruzeiro passar pelo que passou e cair de divisão e essa estrutura acabar se ruindo, indo embora, escapando no meio dos dedos dos cruzeirenses, né? Então realmente com muita tristeza. Depois com o entendimento de que o buraco era muito, muito fundo, de que alguma coisa teria que ser feita para que esse buraco aos pouquinhos ele fosse sendo tapado,
E aí vem a situação da SAF com a compra do Ronaldo e do pessoal dele. Ele consegue, através da comissão montada com o Pesolano liderando, trazer o Cruzeiro de novo para a Série A. Hoje o Cruzeiro na Série A e as conversas do Ronaldo, as entrevistas que ele dá, muito pé no chão, muito consciente daquilo que o Cruzeiro tem de momento, daquilo que ele tem de necessidade. O Pesolano acaba saindo, vem o Pepa aí deixando a coisa bem clara realmente de que o Cruzeiro queria montar um time competitivo, mas que teria dificuldades para brigar por algo maior a nível nacional, né? Que brigaria dentro do estadual, talvez dentro de uma Copa, mas infelizmente já acabou ficando fora, mas que a briga maior era não correr risco, e acredito que não corra risco. O Pepa montou um time muito competitivo, mesmo quando o resultado não acontece, você vê as ideias ali muito bem claras. Então, aos poucos, o Cruzeiro retoma o caminho de permanência, que era a situação idealizada pelo Ronaldo e pelo pessoal dele. Então, assim, aquele buraco que era muito profundo, ele começa a ser tapado e o Cruzeiro volta a estar entre os grandes, que é o lugar dele. E aos poucos as coisas vão se ajustando. Que se tem um reconhecimento pela coragem que o Ronaldo teve, né, Alex? Você foi contemporâneo do Ronaldo, viveu seleção junto com o Ronaldo, desde as seleções de base. Há de se ter um reconhecimento, porque era um momento muito difícil do Cruzeiro para se apostar um nome vitorioso, uma história vitoriosa naquela recuperação que, como você disse, e eu concordo, parecia muito distante, né? Era muito difícil o Ronaldo tirar o Cruzeiro de onde tirou, com o tempo que ele tirou. Poderia até tirar com mais tempo, eu até acreditava muito disso, mas com o tempo que ele tirou, ele salvou o Cruzeiro de maneira muito rápida, né? Ele conseguiu um resgate muito rápido. Sim, a sorte do Cruzeiro foi aparecer o Ronaldo, e a sorte do Ronaldo é que existiu o Cruzeiro. Porque o Ronaldo era um investidor, um cara que queria entrar com a sua condição de investimento dentro do futebol, e aparece o Cruzeiro, que era um clube que ele conhece, ele sabe da grandeza, ele sabe de tudo aquilo que o Cruzeiro representa, e acaba investindo ali. E a mesma sorte a do Cruzeiro quando vê o Ronaldo, um ex-jogador do clube, um ícone mundial do futebol, e que naquele momento era investidor. Então acho que foi um bom encontro de um clube enorme, um clube gigante que passou por um momento delicadíssimo e que correu um sério risco das coisas ficarem cada dia pior, de encontrar um grande jogador que foi, um grande nome que foi a nível mundial, e que hoje é um investidor de futebol. E a pressa, ela é muito discutível, né? Porque o Cruzeiro ainda não escapou, né? As próprias falas do Ronaldo, ele fala muito a respeito de dívida, de dinheiro, mas o mais legal é que na parte esportiva, que é uma área que importa às vezes até mais do que a financeira, ele retorna à primeira divisão, ele joga entre os melhores, ele começa a competir num nível melhor do que nos últimos anos. Então eu acredito que tenha sido um negócio muito legal, muito bom para o clube, para o cruzeirense e para o próprio Ronaldo, que, como ele próprio fala, ele se coloca como um investidor, e encontrar um clube desse tamanho numa possibilidade de investir algo em cima, realmente eu acredito que tenha sido algo muito bom para ambos. A história do Ronaldo com o Cruzeiro marca um reencontro. O Alex está começando a construir uma carreira de treinador, e todo mundo que te via em campo e todo mundo que te entrevistava tinha certeza de dois caminhos para o Alex: ou seria um grande treinador ou seria um grande comentarista de futebol. E você escolheu esse caminho de técnico de futebol. Será que a gente vai ver um dia esse encontro do Alex com o Cruzeiro novamente nessa função, nessa missão que você me parece ter sido talhado para ela desde a sua carreira, desde o que você fazia em campo? Cara, acho que essa pergunta é muito mais para o próprio Cruzeiro do que para mim, né? Eu sou um treinador que estou no mercado, e o Cruzeiro é um dos gigantes que existe no futebol mundial, né? E assim, eu como treinador quero estar tendo a oportunidade de trabalhar nos grandes clubes. O Cruzeiro, se um dia achar que eu tenha a capacidade de ser a pessoa para estar treinando o seu time, para mim vai ser super prazeroso, por toda a história que eu consegui ter ali dentro, por toda a relação que eu tenho. Agora, se eu vou dirigir um dia, se eu não vou dirigir, isso é muito difícil da gente cravar alguma coisa.
Mas se eu tivesse essa oportunidade, com certeza seria bem prazeroso. Eu gostaria muito de ver um dia essa história. Você tem uma história muito bonita no Cruzeiro e tenho certeza que você vai construir uma carreira muito bonita e muito vitoriosa para ter essa oportunidade. Queria que você mandasse, Alex, uma mensagem para o torcedor do Cruzeiro que gosta tanto de você. Você certamente é o maior ídolo do Cruzeiro nesse milênio e está aí entre os maiores de todos os tempos da história do Cruzeiro. Para muitos é o maior de todos os tempos. Queria que você mandasse uma mensagem para o torcedor que gosta tanto de você e que está te ouvindo na Itatiaia. Não, a minha mensagem é de sempre. Hoje eu estou em Istambul, mas a maioria do tempo estou em Curitiba, estou na torcida sempre, estou acompanhando sempre. E que o torcedor siga fazendo o que sempre fez, mesmo nos piores momentos. Torcendo, incentivando, cobrando, acompanhando, fiscalizando. E tenha certeza que torce para um clube gigante do futebol mundial, que passou por um período bem delicado, que está se ajustando e que precisou e precisa muito dessa força desse torcedor. E que esse torcedor, com essa ajuda, com essa energia, vai fazer com que o Cruzeiro retorne a ser o que a gente conheceu, um clube forte, bem definidinho e vencedor, que é o principal quando a gente está falando de esporte. Como é que está sendo essa experiência na TNT? Como é que vai ser comentarista e dividir tribuna ali, bancada com todos nós? Como é que está sendo isso para você? Cara, para mim prazeroso, juntou tudo, né? Eu já viria de qualquer forma, traria o meu filho para assistir a partida aqui do City com a Inter, e quando surge o convite eu fico satisfeito, porque posso estar olhando de um outro lado aqui mais uma vez. Eu falei para eles, falo aqui para vocês, não é a minha, não sou comentarista, mas vamos ali falar um pouquinho de bola e aproveitar bem. Vai ser um baita de um jogo enorme, e ter essa oportunidade realmente eu só tenho que agradecer. Mas você sempre gostou muito de comunicação. Eu já me lembro de ter te entrevistado algumas vezes. Você acompanhava a rádio, você ouvia tudo. Você sempre foi da área também, viu, Alex? Gosto, adorava a rádio, quando a rádio tinha uma força maior. Vocês ainda com a Itatiaia ainda mantêm essa força, né? Eu mesmo de Curitiba sei da força que a Itatiaia ainda mantém no estado, e muitas vezes até fora do estado. Depois eu tive a oportunidade, né, quando logo eu encerrei, de trabalhar na ESPN durante um período. E é aquilo que eu sempre digo, falar de futebol é muito legal, né? E quando você tem a oportunidade de falar com outras pessoas ouvindo, tendo essa oportunidade, realmente é sempre bom. Mas assim, o que eu disse até o pessoal da TNT, eu vou, participo, é legal, mas na volta eu já tenho que voltar o meu foco para aquilo que eu quero no momento, que é ser treinador. Mas essa coisa da comunicação realmente é algo bem legal que me deixa bastante feliz sempre. Quando é que é o próximo passo aí na carreira de treinador? Cara, eu não sei, eu tô aqui agora, vou participar aqui desse jogo, semana que vem eu volto pro Brasil, eu tenho combinado de uma visita no Cruzeiro, a mesma visita que eu fiz no Palmeiras agora com o Abel 2 semanas atrás. Eu combinei com o Pepa, vou fazer no Cruzeiro, vamos só escolher a data exata relacionada a jogos, até para não atrapalhar o trabalho deles. Mas a ideia é o quê? Ficar um tempinho? A ideia é ficar uma semana como eu fiquei no Palmeiras. Só que tem que ser uma semana que seja interessante pro Pepa e a comissão, para não atrapalhar o processo deles. E também que eu tenha a oportunidade de ver o que eles estão fazendo, porque quando a tabela às vezes atrapalha, porque tem viagem, tem jogo e tal, então essa logística pode atrapalhar um pouquinho. No retorno agora da Champions eu vou falar com o pessoal do clube, aí a gente vai escolher a data, vou para lá, e qual é a minha ideia? Juntar tudo isso que eu vivi no São Paulo, no Avaí, essa experiência do Palmeiras, mais essa experiência do Cruzeiro, para imaginar alguma coisa para frente. Olha ali, ó, deixa eu te mostrar essa foto que eu tô colocando para você, é da última entrevista que você deu. Velho, hein? Como jogador do Cruzeiro. Nós éramos jovens, tá vendo, Alex? Envelhecemos. Mas melhoramos. Estamos mais bonitos. Melhorando, estamos dia a dia melhorando. Prazer, olha, obrigado. Prazer foi meu. Prazer enorme. Quero agradecer também à TNT, que te convidou para participar da cobertura com eles e liberou você para dar essa entrevista a Itatiaia. Agradecer a você pela gentileza de sempre com a Itatiaia, o Acácio, o assessor, também nos atende sempre muito bem. Muito obrigado por tudo e, é dispensável dizer que somos todos seus fãs e te admiramos muito por tudo que você fez em campo e por tudo que você é fora de campo. Obrigado, viu, Alex? Obrigado, e que tenhamos uma boa semana aqui e a gente possa aproveitar bem. Gente, eu tô falando pra todo lugar agora que eu sou amigo dele, nem conta eu tô pagando em restaurante. O cara é rei aqui. Ó, HG,
você não tem noção, nem você em Divinópolis chega a 1% do que é o Alex aqui em Istambul. Para quem está nos acompanhando, eu não estou dizendo de um cara que é querido, eu não estou dizendo de um cara que é aplaudido, de um cara que vai passando, alguém aqui, alguém ali pede uma foto. O Alex, ele não consegue andar. Quando você fala que é brasileiro, o único assunto é Alex de Souza. Qualquer lugar que o cara passa, vem 10, 15, 20. Para a gente fazer essa entrevista aqui, precisou fechar a porta, porque enquanto ele estava aqui para dar entrevista, vieram pelo menos 100 pessoas para tirar foto com ele. Na hora que ele vai saindo do estádio, é uma multidão. E vocês lembram aquelas cenas de popstar, né? Mulher descabelando, homem chorando, é o que o Alex faz aqui na Turquia, por tudo que ele representa para esse futebol daqui. Obrigado, volto com você aí em Belo Horizonte. Um abraço grande, HG. Obrigado, João, parabéns pela entrevista, sucesso amanhã na nossa transmissão da grande final da Liga dos Campeões.